Vamos, Brasil! E todo mundo sabe que quando chega novembro, né, a gente entra mais uma vez, que eu queria, né, que todo mundo conscientizasse o ano inteiro, gente. Não precisa marcar por meses, né, específicos para cada laranja, rosa, azul, não. Mas como chegou novembro, novembro azul. E aí o cuidado que os homens devem ter, a precaução também. E eu estou com o doutor Bruno Matias, urologista do Instituto Lerner. Bem-vindo, tudo bom? Boa tarde, Nani. Bom te Obrigado ter pelo aqui. convite. Boa tarde, pessoal de casa. Doutor, é sempre bom a gente falar, né? Que a gente fala assim, desse alerta, prevenção. Como que é a realidade hoje, o câncer de próstata no Brasil? Bom, nós temos alguns números que são alarmantes ainda em relação ao câncer de próstata. Ela é a segunda doença sólida que mais causa mortes em homens após os 50 anos. Sim, ela só perde para o câncer de pulmão nessa faixa etária, né? E dados de 2018 e 2019 mostram que 1 em cada 8 ou 9 homens serão diagnosticados com câncer de próstata no Brasil. Né? Exatamente. Social, por quê? É uma doença bastante comum da próstata do homem, né? E é uma doença silenciosa, né? Então, ela muitas vezes é diagnosticada numa fase tardia. Apesar da grande maioria dos tumores terem um comportamento não agressivo, por não causarem sintomas no início da doença, a gente acaba fazendo o diagnóstico de maneira muito tardia. E por isso que ela causa uma mortalidade tão alta assim. Mas os homens estão fazendo, que a gente já pegou agora até um mês, né, para lembrar, para todo mundo fazer o autoexame, para ir no médico, fazer o exame, fazer a prevenção. Porque a gente sempre bate na tecla que o homem evita muito, o homem ainda tem medo, é preconceituoso, né, tem essa coisa de não entender que o exame salva vidas, né? Exatamente. O homem, ele tem, né, essa questão do tabu em relação ao exame, né, impregnado na espécie, né? E não só em relação ao exame de próstata, né? Ele tem um bloqueio para ir ao médico porque o homem ele quer se sentir forte, poderoso, né? Então, para ele ir ao médico possa parecer sinal de fraqueza, né? E isso não tem nada a ver. A população está vivendo cada vez mais, né? E a gente precisa viver com saúde, com qualidade. E um homem que faz o acompanhamento, que faz a prevenção, se por um acaso vier a ser diagnosticado com câncer de próstata, a chance de cura é altíssima no começo. Explica pra gente um pouquinho, então, o que provoca, tem alguma explicação para o câncer de próstata e o que é o câncer da próstata? Bom, quando a gente fala em câncer de próstata, nós estamos falando de um tumor maligno da próstata, tá? Diferente de outras doenças que acometem a próstata, como a hiperplasia, que é um aumento da próstata que acontece ao decorrer da idade, né? Existem fatores de risco associados com a genética, com a idade. A partir de? A maioria dos tumores são diagnosticados acima de 50 anos. Acima de 50. Certo? Não existe um consenso em relação às sociedades de urologia. Então, a Europa tem um consenso, os Estados Unidos tem outro e o Brasil tem outro, né? Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda o exame preventivo a partir de 50 anos na população geral e para homens que têm história familiar, né, que tem um risco que é o dobro de ter câncer, e homens de etiologia afrodescendente a partir dos 45 anos. As outras sociedades dos outros países recomendam bom senso e conversar com o homem, né, para ver se ele tem interesse e, assim, chegar num consenso e achar qual a melhor idade. Mas só o exame, né? Vamos ser bem claros para a população. Só o exame mesmo é que dá para ter a noção exata se você está com câncer de próstata ou não e o nível que está, né? Porque você pode, com um simples exame, descobrir que está tendo e está no início, né? Exatamente. A grande importância do toque, né, do exame de toque, que é o grande tabu, né? Muitos homens querem fazer só o exame de sangue ou ultrassom, né? Hoje nós temos a ressonância magnética, temos outros recursos diagnósticos, mas nenhum deles substitui o toque, porque no toque o médico com o tato consegue perceber as alterações mínimas e fazer o diagnóstico no início, que é o que aumenta a chance de cura do tumor. E tem muitos casos de câncer de próstata? Tem muitos casos. Melhorou, mudou alguma coisa com essas campanhas com o Novembro Azul? Os homens estão fazendo o exame? Então,
Com essa campanha de conscientização, nós estamos conseguindo diagnosticar os cânceres de maneira mais precoce. E não só o diagnóstico precoce, como o tratamento avançou muito, né? Na década de 80, a partir do momento que foi decifrada a anatomia da próstata e nós conseguimos fazer uma cirurgia de tratamento altamente curativa, então hoje a gente consegue realmente resolver o câncer, né? O PSA, que é o exame de sangue, ele surgiu na década de 80, ele é muito recente e ele ajuda demais, porque ele é um exame bem específico. Então, o exame de sangue junto com o toque consegue diagnosticar a grande maioria dos casos. E para começar a avaliação da detecção do câncer de próstata, geralmente é só mesmo com o exame? Com o exame, né? Não tem como, né? Consegue com ultrassom, essas coisas? Não. Alguns exames conseguem... Muito avançado, exatamente. Alguns exames conseguem ver quando está muito avançado, mas a nossa ideia é tratar no início, né? Muitas vezes, como é um tumor de comportamento não tão agressivo, nós não precisamos nem tratar. Existem vários pacientes que fazem um acompanhamento sem precisar fazer cirurgia, sem precisar fazer radioterapia ou quimioterapia, só acompanha, né? A gente sabe que muitos homens vão morrer com câncer de próstata, mas não do câncer de próstata. Levi Fernandes. Vamos lá, temos aqui a pergunta do Rogério Gomes, que ele fala o seguinte: o problema, a dificuldade da urina pode ser relacionada ao estágio do câncer de próstata, o início, algo assim? Essa dúvida é muito frequente. Essa dificuldade de urina, né, que começa a acometer os homens na mesma faixa etária dos homens que têm o câncer de próstata, está mais relacionado com a hiperplasia benigna da próstata, que não é o câncer. Mas, como são doenças que acometem o mesmo órgão na mesma faixa etária, muitas vezes o homem tem a hiperplasia, né, que dificulta o esvaziamento da bexiga, que não é um tumor, mas tem também o câncer de próstata. A maioria das vezes, o tumor de próstata, ele é assintomático, ele não causa sintomas. Tem sintomas? No começo, não. Ele só vai causar sintomas numa fase avançada. E quanto tempo, mais ou menos, depois? Anos? Pode ser anos, pode ser anos. Isso é complicado, né, gente? Exato. A gente faz tanto programa de televisão, a gente alerta tanto, pede tanto, né? O que é passar no médico, meu Deus, fazer um exame, né? Pois é um exame que dura menos de 30 segundos. Menos de 30 segundos. Levi Fernandes. Não, e o mais engraçado de tudo é o tabu, né? Que rege em cima disso tudo. É uma coisa tão fácil de fazer, tão prática, rápida, que acaba salvando a vida da pessoa, que, como o doutor falou, no momento a gente não consegue perceber nada. Exato. Tá certo, doutor. E pessoas que têm caso na família, então, recomendável muito antes dos 45 ou não? 40 ou 45 anos. Quando o homem deve ir a um urologista e quais outras situações que ele deve procurar para fazer o exame? E é também igual mulher de 6 em 6 meses ou é ano a ano? Isso é muito interessante, né? A Sociedade Brasileira de Urologia, ela tem abordado bastante isso, né? Ela está tentando trazer os homens para o urologista mais precoce. Por quê? Porque muitas vezes... Dona, né? Porque não vai, fica só... Exato. Muitas vezes o paciente chega... ele chega para a gente para fazer, às vezes, o exame preventivo e muitas vezes arrastado pela mulher. Sempre. E aí nós descobrimos outras doenças. Problemas como diabetes, colesterol elevado e outras doenças, porque ele nunca foi no médico. Eu já recebi paciente que nunca foi no médico. É um absurdo, né? Exatamente. E hoje, para vocês, essa campanha, vocês médicos hoje, com essa conscientização Novembro Azul, aumenta, de fato, o número de homens que vão no consultório? Bastante, bastante. É muito nítido. E quais são os exames de praxe, por exemplo? Chegou o mês agora, conscientização, vamos lá, prevenção. Quais são os exames de praxe que a gente tem, que o homem tem que fazer? Basicamente, é o exame de PSA, que é um exame colhido no sangue, e o exame de toque retal, que é feito na própria consulta. Se houver alguma alteração de algum desses dois exames, nós seguimos a investigação. Aí pode ser necessário uma ressonância magnética, uma biópsia e outros exames associados. Doutor, uma vez que você está com câncer de próstata, como que procede o tratamento? Bom, existem... É um tratamento sofrido, que os homens morrem de medo?
como que é o tratamento para o câncer de próstata? Existe um tabu também em relação ao tratamento. Por quê? Porque antes da década de 80, antes das cirurgias que nós conseguimos fazer hoje, a maioria dos homens ficavam impotentes. Sim. E tinham incontinência urinária. E muitas vezes o homem, quando ele vai conversar com o avô, com o pai que teve um tumor, ele assusta, conta que aconteceu isso. Mas hoje em dia, as taxas, né, dessas complicações estão diminuindo cada vez mais. Hoje nós temos... muito moderno, né? Sim, hoje nós temos a cirurgia robótica, né? O robô... Minimamente invasivo. É minimamente invasivo, é uma cirurgia que consegue preservar a inervação responsável pela ereção e pela continência urinária. Então, na grande maioria das vezes, nós conseguimos preservar, principalmente quando é um tumor inicial. Quando são tumores mais avançados, muitas vezes é necessário fazer quimioterapia. A radioterapia hoje também ela tem evoluído muito e muitas vezes nós escolhemos até a radioterapia como primeira opção já de tratamento, com o mínimo de complicações. Qual é o tempo de um tratamento desse? Depende. Da rádio, por exemplo, você está falando. A radioterapia, eles calculam Sessões, a dose, 10? Mas normalmente são 35 sessões. 35, 36 sessões, depende muito do tipo de radioterapia. E o que acontece com o paciente que está fazendo o tratamento? Porque o medo deles é a impotência. Isso. Né? O homem ele tem medo de ir no médico porque é um exame de toque. Aí, se ele está com câncer de próstata, que vocês deveriam saber, meninos, é que câncer de próstata, você teve, você tem ou você terá. É crucial. É horrível, mas é a realidade. Então, assim, a prevenção significa que se você descobrir ali no início, tem cura, tem tratamento e é muito mais simples. Exatamente. Se deixar para o futuro, todo homem pode desenvolver, porque todo homem vai desenvolver um câncer de próstata em alguma fase da vida. Exatamente. Não é isso? Alguns fatores de risco a gente não consegue mudar, né? Como o envelhecimento, Sim, história familiar. Mas existem outros fatores também que a gente consegue influenciar, principalmente dieta e excesso de peso, que são os dois principais fatores de risco mutáveis. Então, a gente consegue prevenir também atuando nesse tratamento. O tabagismo também interfere muito, doutor? Em relação ao câncer de próstata, é inconclusivo. Os estudos não mostram que aumente o risco. Mas a gente sabe que o tabagismo aumenta muito o estresse oxidativo, né? E aumenta as chances de vários tumores, envelhecimento. Então, provavelmente sim, mas ainda não tem estudos que concluem que aumenta muito a chance. Certo. Levi? Ótimo. Bom para esclarecer. No caso, tem algum sinal visível? Algumas pessoas falam que a partir do momento que o sêmen saiu até mesmo com sangue, ou dificuldade para urinar, ou os testículos doloridos, pode ser um câncer. Esse, no caso, é um sinal que tem algo errado com a próstata? Pode ser um sinal que ele tenha alguma inflamação na próstata, mas é um mito achar que isso tem relação direta com câncer de próstata, né? Como eu falei, geralmente esses tumores são silenciosos por anos. Anos, né? Esse é o grande problema, né? Exatamente. Doutor, muito bom te ter aqui. Quero te convidar a puxar da tarde com a gente. Você pode deixar as redes sociais, como a gente encontra Sim, você? Aqui em São Paulo eu atendo no Instituto Lerner, @Instituto Lerner. O meu Instagram pessoal é @Dr. Bruno Matias. Tenho também o canal do YouTube, Dr. Bruno Matias. Você me encontra o meu site também, drbrunomatias.com.br. Facebook também, mesma coisa. E tem algum WhatsApp que você queira deixar? Eu tenho um WhatsApp da assessoria de comunicação. Não sei se eles vão deixar aí para vocês. Vai Mas passar podem para conseguir. vocês. Mas então convido você para ir para a mesa. Fica à vontade aqui, que só vou dar um recadinho, porque eu vou adoçar a tarde de todo mundo. Aí, psiu! Eu pergunto para você, Chocolate Pan desde 1935, gente. Uma empresa 100% brasileira que há mais de 80 anos oferece produtos com tradição e qualidade que marcaram e continuam marcando a infância de tanta gente. Eu sei que você conhece vários produtos da Pan, não é verdade, gente? Olha, tem o granulado, a Pop Pan. Mas você já ouviu falar do Psil? Esse aqui, gente, é uma delícia. É uma bala de goma de morango coberta com chocolate ao leite. Uma delícia. Se você ainda não provou, você não sabe o que está perdendo, viu? Experimente, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Mais um produto com a qualidade Pan, o doce sabor da infância. Olha que delícia de vídeo. Gostinho que lembra a infância, chocolate dos momentos especiais. Ontem era tão bom e hoje está ainda melhor. Produtos
Chocolate Pan é uma delícia. Produtos Chocolate Pan. Chocolate Pan, fazendo seus momentos inesquecíveis. Viram que delícia, gente? Por isso que eu convido vocês para acessarem o site que está aqui, chocolatepan.com.br. Afinal, um produto para estar desde 1935, gente, tem que ter muita tradição e muita qualidade. Por isso que esse, ó, eu assino embaixo. Vem comigo, Brasil, vamos para essa mesa. Agora chegou a mesa do monge. Essa mesa tá um luxo, hein? Eu já quero essas Bem redes sociais, aqui, né? bem acompanhado, Bem hein? acompanhado. Por favor, meus amores, se sirvam. Eu me comportei, tá vendo? Você não fez nada? Não acredito. Nada. O cheirinho tá judiando Meu monge aqui, né? preferido. Dom Lourenço, redes sociais pra gente descobrir, né, como a gente consegue essas vamos lá. delícias. No Instagram, @mongebakeoff, e no Facebook como Gula do Monge Gastronomia. Aí você encontra lá e vamos fazer pedidos para provar o pão de mel, o pão de frutas, agora para o Qual Natal. que é o mais tradicional lá? Qual que todo mundo É o fica pão de São enlouquecendo? Bento. É o pão de São Bento. Por Agora quê? eu criei... O pão de São Bento é por causa da tradição. Qual que é o de São Bento né? aqui? O pão de São Bento é esse aqui. Esse? Isso, ele é Vamos o... experimentar o pão de São Bento aí, O pão de Virgínia. São Bento tem a tradição, é toda a história que São Bento foi livrado lá de uma maldição através do pão. Ah, mas eu vou comer né? esse pão agora, amigo. A gente se liberta, é? E fora que o pão tá sempre presente nas mesas, né? Não, mas se Tem esse toda aí... uma história. Vi, todo- corta um pedaço pra nós aí, amiga. Ah, Corta aí, Kátia. Vamos comer pão de São Bento. E maravilhoso, Levi Underline Fernandes, eu sei que você tá morrendo, você não vai comer o pão. Só daqui a pouco, né? Não, daqui a pouco você não tá Vamos lá, vou convidado. fazer uma pergunta, porque o então, monge é pra meu Kátia. amigo. Isso aí. O monge é meu amigo. Trouxe Tá um vendo, pão pra mim de Levi? São Bento. Mas tá um cheiro aqui. É a coxinha. Coxinha. Nossa, tá um cheiro. É. Vocês Tá em vindo casa aqui, não eu tem tô nem assim, ideia né? do cheiro que tá. Não, a Kátia vai trabalhar, querida, enquanto a gente vai come. Quer ver, trabalhar. Levi? Faz uma pergunta pra Kátia. Vamos lá. Diane Garcia, 8/7 de 93. Ela fala sobre trabalho, que ela teve uma proposta de emprego, só que até agora eles não deram resposta. Só a Giane Virgínia que Garcia, quer dar o pão pro 8/7 monge. de O 93. monge não aguenta mais ver pão, coitado. Ah, mas Ô, né? meu pai, nem foi uma coxinha. Compartilhar. Ele me fez. Vamos para... Posso? Pode. Giane, as cartas falam Aceito. assim. Que tal você ampliar aí a sua procura? Às vezes as pessoas vão para uma entrevista e ficam aguardando, aguardando. Não, o momento é de você procurar. Porque no momento que você começa a desenvolver esta procura, você encontra. Então, esta proposta em si, ela ainda não fechou, mas é importante você procurar outras opções, porque esta opção pode não ser a que você espera. E aí você ficou aguardando, não encontrou outras. Então, vamos lá, vamos movimentar tudo isso, tá bom? Vamos na fé no café amargo, minha filha. Eu tô comendo um pão aqui hoje no café amargo. Tô na fé. Porque é pra que esse pão, monge? O pão de São Bento, ele é proteção, né? Então, Protege o café amargo dos também é males, proteção. É segunda-feira? Mais proteção. né? É bom começar, falamos aí no início da fé, né? Que estamos vivendo Pra São tempo de Benedito, fé, cafezinho pra sem São açúcar. Benedito, patrono dos cozinheiros, Não aí, é? dos gastrônomos. É, aí também. uma coisa Tá boa. todo... Todo dia tem que Culinaristas colocar hoje, chiclete. místico, né? É. É, meu bem, a mesa Não, nossa aqui tá um muito. luxo com Embora essa na coxinha. Europa o patrono da gastronomia é São Lourenço, né? Então tô ali, tô com São Benedito, São Lourenço, tá Né? todo... Ai, O importante é estar com ele. Estar com eles, sempre. maravilhoso. Levi, underline. Fica fazendo propaganda do zero aí. Vai agora fazer perguntas pra Kátia, porque Vamos eu e o Virgínia sim. precisamos mastigar o pão. Ótimo, temos aqui a pergunta da Elizabeth, 11/8 de 80. Ela fala o seguinte: eu recebi uma proposta de trabalho, mas tenho uma previsão de crescimento aonde estou. Devo aceitar ou não? Eu não aceitaria, não. Primeiramente, parabenizo, né? Porque realmente as coisas estão funcionando no Brasil e ela está aproveitando oportunidades. Mas eu vejo que ela pode crescer onde ela está. Eu Então ficaria. a ascensão está marcada onde você está. Mas livre-arbítrio sempre respeitado. Sim. Eu te digo, qualquer um dos dois positivamente, mas fique onde está. Eu ficaria. Creio que seria muito melhor e será. Claro, você já tá Aquele acostumado, velho meu bem. Você ditado, vai né? negócio Mais lá, vale depois um não dá passarinho certo. na mão Ah, do é que dois teste. voando. 3 meses, não deu certo. Complicado, né? Eu sou virginiana, né? Virginiano, né, Dom? Deveria comprar um pão
Pra ficar mais segura Esse na pão que eu decisão. vou levar né? pra casa, olha que eu não sou muito de pão não, mas esse pão eu vou Esse comer. pão a gente pode colocar nos mantimentos também? Aquele? O do, Não é de Santo Antônio, não, do meu Santo filho. Antônio, Ah, esse de Santo Antônio. A pessoa é tão desinformada. Mas nós fazemos, A mãe dele meu criou filho. ele em Minas, lá É dentro da outro igreja. departamento, é outro Mas santo. nós vez- fazemos pãezinhos pequenininhos, Uma vez vem no levaram um pão saquinho de desse lá pra tule, de casa, eu comi organza, o pão, eu bonitinho. não sabia. Pãozinho de Santo Antônio é outra coisa. O pão- tem Mas outra, Santo Antônio né? não é pra casar? Ô, doutor, você pode comer uma coxinha, viu? Um Mas aí docinho. você tem que virar o Santo Antônio, coitadinho. O pastelzinho é doce, Com a cabeça Tássia. pra baixo, né? É, o Pãozinho de pastelzinho Santo é Antônio doce, não é chocolate só pra branco casar, com avelã. Levi. Nossa, que Pãozinho de delícia. Santo Antônio é todo pra outro. prosperidade, tem Sim, toda a a coisa. Ele não é fartura só no casamento. alimento. Não. Santo Na Antônio é verdade, a geminiano. história Ele dele abre não é caminhos. casamenteiro, né? Você sabe a Não, história ele real? não é. A história real foi que uma moça, ela recebeu um não que ia casar e, de repente, o namorado chegou e falou que não ia casar. Ela estava na casa, na Itália. Aí ela arrancou o sapato nervosa, com muita raiva. Ela pegou a imagem de Santo Antônio que estava lá, jogou para fora da janela com uma raiva, né? Quando ela jogou, estava passando um rapaz lá embaixo, acertou na cabeça dele, desmaiou. Naquele desespero, ela desceu, foi socorrer a pessoa que foi atingida pela imagem de Santo Antônio que ela jogou. Esse rapaz se apaixonou por ela e se casou com ela. Ele se tornou santo casamenteiro por causa disso, lá longínquo século XVII, sei lá. Gente, que romântico. Bonito. Foi, essa uma história. santada na cabeça, meu filho, Mas, você na não casar. verdade, ele era um arteiro, ele roubava, ele tirava o alimento da casa do mosteiro para alimentar os pobres. Ai, que bonitinho. Né? Então, a história de Santo Antônio, ela vem anterior aí ao casamenteiro, que aí a gente vai moldando conforme a nossa, Depois nossa pegou a fama de necessidade. casamento. Tem gente que fica judiando Mas do foi casamenteiro santo. por isso, você viu? Por isso, Nada mas a ver, o né? Dom deve. Levi, tá Minha irmã o Dom deixou- Levi deve estar dentro do copo com Minha água. irmã assim. deixou Não, o santo lá uns judiação. 8 anos de Não, cabeça pra baixo. Aí não Olha, pode. de Nós ponta vamos discutir cabeça, onde vem vai tirar ficar o Jesus. Santo Antônio Vai Levi. esconder nessa coisa Mas de o Santo programa Antônio. chegou ao fim. Gratidão a todos vocês. Gratidão. Obrigada, gente. Olha, uma semana abençoada, maravilhosa para todos vocês. Obrigada pelo carinho, pela companhia. 3 vezes para vocês o que vocês desejam pra gente. Muita paz e muita luz para todo mundo. Tchau. Até amanhã.